Bate-papo com handbolista. Estamos na 13ª semana consecutiva. Estamos mantendo a nossa consistência. Olá, Débora tá na área. 13 semanas consecutivas, 13 semanas consecutivas. Se você está chegando agora e viu, não está sabendo de nada, toda quinta-feira a gente tem uma. Fala, Maurício, beleza? Nós temos um bate-papo com handbolista aqui no canal no Instagram, aqui no Instagram, e toda segunda-feira a gente tem o Handball Action lá no YouTube, toda segunda-feira, 8h30. No YouTube, essa live é ao vivo, na segunda, 8h30 no YouTube. Ao vivo, 8h30 no YouTube, certo? Handball Action. E toda quinta-feira aqui nós temos o handball bate-papo com o handbolista, certo? Bate-papo com o handbolista toda quinta-feira no Instagram, certo? E hoje nós temos um convidado super especial. Deixa eu ver como é que faz aqui pra. Sempre esqueço. Pra chamar do professor. Aqui. Show de bola. Aí. Boa, boa, Dionilton. Show de bola. Professor Cristiano, tudo bem? Fala, Adriano, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Show de bola. Boa noite. Seja bem-vindo. Primeiramente, queria agradecer do fundo do coração aqui. Obrigado por você ter disponibilizado aí uma hora do seu tempo para bater um papo aqui com a gente. Fazia tempo que o senhor estava aqui na minha agenda aqui, mas eu não estava conseguindo encaixar. Eu falei, pô, como que vai dar certo? Graças a Deus deu tudo certo. Então, obrigado por você aceitar nosso convite, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar falando com você. Obrigado. Professor, só para você entender aqui um pouquinho, toda quinta-feira a gente tem um bate-papo com o handbolista, né? Eu trago uma celebridade aqui do handball para a gente bater um papo, né? Super descontraído, super relaxado sobre a nossa modalidade, né? E já estamos há 13 semanas consecutivas, né? Estamos batendo a nossa marca aí, vamos chegar a 100, né? Nosso objetivo. E queria agradecer mais uma vez por você estar presente aqui conosco, tá bom? Então, toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo aqui. Professor, tem umas perguntas aqui que eu fiz um checklist e não mandei antes, não fico mandando as perguntas para não ficar aquele negócio meio mecânico, né? A gente fica mais à vontade, tá bom? Se apresenta para o pessoal aqui que está seguindo o nosso canal, que às vezes não conhece o professor. Olha, Adriano, primeiro eu agradeço você chamar de celebridade. Sei que não é o meu caso, sei- é uma gentileza sua, mas fico feliz em estar fazendo parte aí de um quadro dentro de todos os seus canais, né, das suas áreas de atuação aí na mídia, que vale ressaltar que já vem de uma forma intensa antes da pandemia, né, porque muitos canais, muitas atitudes, muitas coisas surgiram nesse período onde o pessoal está com mais tempo e realmente é importante ressaltar esse seu trabalho mesmo dentro daquela coisa frenética que a gente tem numa situação normal. Então, eu acompanho algumas coisas, claro que não dá para acompanhar tudo, mas eu sei que é um trabalho muito bacana mesmo, está de parabéns, e é uma contribuição super válida para o nosso handball. Eu sou Cristiano Rocha, né? Eu sou professor de educação física, sou daqui de Recife, Pernambuco. Eu trabalho com handball, né? É minha praia aí há muitos anos. Há 20 anos atrás eu decidi, ainda muito jovem, ainda antes da universidade, ser treinador de handball. E são 20 anos aí militando na nossa modalidade. Hoje eu tenho alguns vínculos, né, empregatícios. Nós, professores de educação física, precisamos se virar nos 30, né, para conseguir ter recurso, conseguir colocar comida em casa. Então hoje eu sou técnico do clube, técnico, né, e coordenador do handebol feminino do Clube Português aqui do Recife. Eu sou treinador, né, das equipes de handebol feminina do Colégio Anglo Líder, também no segmento escolar. No segmento universitário, eu sou treinador da Universo, né, que é uma rede nacional, e a Universo Recife. Eu sou professor de handebol feminino e tenho atribuições na seleção brasileira de handebol. Fui técnico já da seleção júnior, já de juvenil, e estou no momento designado para ser técnico da seleção brasileira juvenil e integro a comissão técnica da seleção brasileira olímpica como auxiliar técnico do professor Jorge Duena, juntamente com o Juan, com, né, toda a equipe multidisciplinar que envolve a seleção olímpica. Então, tem que se virar, né, Adriano? Tem que fazer aí
algumas coisas aí para poder conseguir né, algo para que a gente se mantenha. É, e isso é bem típico do profissional de educação física. E em todo o Brasil, todos os profissionais que eu conheço, é assim. Geralmente a gente tem 2, 3, 4 empregos, isso é comum mesmo, né? Mas isso também é muito gratificante, porque às vezes a gente não tem aquela monotonia, né? Ah, eu estou sempre no mesmo lugar, sempre fazendo a mesma coisa, né? Então isso é muito bacana e a gente acaba, né, vivenciando aí diversas áreas. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você já queria, lá no comecinho da carreira, você já almejava ser a carreira de treinador, né? Qual foi as primeiras dificuldades, assim, que você viu, assim, cara, para atingir um determinado objetivo seu lá, que fosse o primeiro objetivo ser treinador do clube português, por exemplo. Qual foi as primeiras dificuldades, assim, que você falou assim, putz, esse obstáculo eu vou ter que superar? Primeiro, tentar tempo, né, conseguir tempo para conciliar a questão profissional, porque eu comecei no caminho inverso, né? Eu comecei como treinador de um colégio particular ainda antes da faculdade, ainda na associação de bairro eu atuava, então para me habilitar eu tive que ter muita habilidade, porque eu ainda era atleta, eu estava dando esse treinamento e tinha que me habilitar. Então primeiro grande problema foi arrumar tempo para conciliar, né, essa parte do estudo com essa parte profissional que foi bem precoce na minha carreira. Segundo, a questão, já especificamente falando da nossa área, assim, foi a questão dos conhecimentos, né, da busca do conhecimento no início, para que a gente conseguisse encontrar realmente uma filosofia que fosse seguida, como a gente ao longo do tempo vem conseguindo, né, buscar uma identidade. Né? Então, eu penso que a questão do tempo para a gente no começo é algo que atrapalha um pouco, porque você precisa, né, conciliar algumas situações e para mim foi no início isso foi bem difícil, né? Tive que viajava como atleta, aí quando retornava tinha uma demanda grande na universidade, depois tinha uma demanda grande também na parte de treinamento, né? Que a gente precisa logicamente se preparar para isso. Então, no começo foi realmente assim uma dificuldade muito grande para organizar o tempo para que colocasse cada coisa no seu devido lugar. Diferentemente, às vezes, dos atletas, os atletas geralmente quando vão entrar no clube, eles vão lá, faz um teste, né? Tem aquelas famosas peneiras, né? E como é que foi a entrada do professor no clube português, como treinador? Como é que foi essa questão do ingresso na instituição? Na verdade, Adriano, foi uma coisa meio por acaso, né? Porque assim, eu fui contratado pelo Clube Português no ano de 2004 e a minha inserção no Clube Português, ela teve um caráter pioneiro, porque quando eu fui contratado ainda por conta da questão de jogador, né? Eu era profissional, né? Assim, eu atuava como treinador, mas o clube, na verdade, tinha me contratado para jogar na equipe adulta masculina. Então, uma das condições que eu coloquei foi que eu aceitaria, sim, eu era do Clube Náutico Capibaribe, né, acho que um clube de futebol, acho que você deve conhecer aqui do Recife. Então, era do Clube Náutico Capibaribe e fiz um bom campeonato estadual, a gente fez um jogo bem bacana na final, que foram para 2 prorrogações, decidida no 7 metros, então chamou muita atenção e o português ele fez um convite, né, uma proposta para que eu jogasse lá no ano seguinte, e aí eu disse, ó, eu vou, mas eu só saio daqui do Náutico se eu levar meu trabalho de base. E aí eu tinha umas meninas e uns meninos que eu já tinha ido para Jogos Escolares Brasileiros em 2001, eu fui para Poços de Caldas com a equipe masculina. 2003 eu tinha ido com a equipe feminina para Brasília. Então eu falei, ó, não abro mão do meu trabalho profissional. Vou jogar, mas eu preciso levar isso. Então ele falou em português, beleza, tá combinado, a gente acertou algumas coisas assim, mas realmente o foco deles era o atleta. E graças a Deus, num pequeno espaço de tempo, a coisa foi ganhando dimensão. O clube não tinha handebol feminino com essa característica, existiam algumas meninas que jogavam mais na questão do lazer, né, na questão do jogar por jogar, mas eu introduzi no clube português o handebol feminino competitivo, né? Aí eu trouxe a categoria cadete, que foi no feminino a primeira geração que eu tive, da Samira, de algumas meninas que realmente tiveram ascensão a nível nacional ou até internacional. E eu fui levando essas meninas para, em 2007, ter o primeiro ano de equipe adulta feminina. Então, foi meio que por acaso, sabe, Adriano? Não foi aquela coisa assim, muito... Não estava lá aquela vaga de emprego, eu coloquei meu currículo e foi meio que aconteceu, né? Como diz a história, né? Quando tem que ser, né, cara? Acontece, é incrível.
Verdade. Olha, que massa que foi realmente numa situação bem particular, né? Conseguiu ingressar como ainda treinador e depois levou o projeto junto. Cara, isso é muito legal assim, bem fora do nosso contexto, da nossa realidade aqui, né? Pelo menos do que a gente conhece aqui no nossos amigos pelo Brasil afora. Professor, você se lembra do primeiro jogo no Clube Português? Do primeiro jogo, não entendi. Se lembra do primeiro jogo, primeira grande decisão ali, falou assim, putz, agora é um momento que eu tenho que realmente mostrar meu trabalho. Se lembra ou não? Ah, você fala como profissional. Primeiro grande jogo. Isso. Olha, para mim tiveram jogos importantes, mas para mim, sem dúvida, é o primeiro título nacional pelo português, né? Que foi uma abertura de portas muito importante, porque, como eu falei, o clube não tinha esse projeto, Adriano. Então, era difícil acreditar que o negócio era muito sério. Falou, devem ter pensado assim, deixa esse maluco aí achar que vai para algum lugar, isso não vai dar em nada mesmo, ele vai ficar aqui jogando handball com a gente na equipe adulta masculina e esse filho não vai para lugar nenhum. E aí, logo em seguida, né, 2004, a gente entrou e não disputou nenhum campeonato nacional naquela temporada. Logo no primeiro ano que disputamos as competições nacionais, nós tivemos já o título nacional cadete feminino, um campeonato muito bacana. Então, para mim, o jogo que me marcou nessa minha trajetória inicial foi o primeiro título nacional, né, que foi em 2005, já um ano depois de ter ingressado no clube e ter meio que dado para eles vocês vão ter que me engolir aí, vão ter que me aturar por muito tempo, porque a coisa é um pouquinho mais séria do que vocês pensam. Então, para mim, a final do Brasileiro 2005 foi de clube de cadete foi um momento marcante por tudo, né? Por ter sido primeiro, por ter ingressado no clube português, pelo nível que foi um campeonato bem bonito. Hoje eu tenho até saudade de alguns campeonatos que eu disputei, porque às vezes você não consegue encontrar muitos estados representados, né? Então, esse ano a gente tinha equipes do Paraná, São Paulo, equipes aqui do Nordeste, equipe do Mato Grosso, muito boa, por sinal. Ou seja, foi um campeonato bem bonito e, graças a Deus, foi a primeira conquista nacional nossa e está gravado na minha cabeça aí como nunca. Que demais, sensacional. E aí depois continuou o trabalho, foi seguindo. E quando que teve essa oportunidade na seleção brasileira, professor? Como é que foi essa transição? Isso aí também é outro momento muito especial na minha vida, né? Acho que todo você que é um árbitro, né, que galgou essa evolução também, um cara que tem, com certeza você conseguiu chegar nesse patamar aí internacional que muitos árbitros quando iniciam, né, Adriano, eles começam também sonhando com isso. Então a gente sabe que a gente como profissional, algumas etapas elas validam muito nossos esforços, né? Elas falam assim, caramba, valeu a pena a noite de sono, valeu a pena deixar a família, valeu a pena abdicar de uma série de coisas. E, para mim, a coisa aconteceu no ano de 2011, final de 2011, quando tinha se encerrado um ciclo. E o professor Morten, que estabelece até hoje comigo, eu tenho uma relação de muito carinho, muito respeito e muita gratidão. Eu estava num campeonato no Paraná, se eu não me engano, um brasileiro juvenil. A gente tinha, acho que foi vice-campeão brasileiro, perdendo para Cianorte, alguma coisa desse tipo. E aí ele me chamou e falou, Cristiano, eu recebi a incumbência de montar novas comissões técnicas para a seleção de base e eu queria saber se você tem interesse de fazer parte da seleção brasileira júnior. Vou convidar o professor Alexandre e vocês serão uma dupla, o Alexandre Schneider, e vocês dois serão uma dupla do júnior. Você topa? Eu falei, caramba, pô, amor, sem dúvida, né? É um desafio que qualquer um treinador que ama o esporte, que está, né, envolvido e apaixonado quer. Então, foi em 2011, finalzinho de 2011, que o Morten me fez esse convite e a minha primeira experiência realmente, né, dando treino, foi aí em Guaratinguetá, em São Paulo, numa fase de treinamento. E o primeiro campeonato foi em 2012, lá na República Dominicana, o Pan-Americano Júnior Feminino. Então, 2011, finalzinho de 2011, foi onde houve o convite, e 2012, onde, né, a gente teve a primeira experiência realmente dentro da seleção brasileira. Que, por sinal, em 2012, na República Dominicana, nós estávamos juntos. A gente já foi esse torneio lá. Sim, sim. Já tivemos juntos em vários. Eu não vou, eu não consigo lembrar. É, eu acho que foi o primeiro ali que a gente teve junto. Se eu não me engano. Acho que sim. Eu acho que sim, porque a nível de seleção foi minha primeira experiência, né? Talvez vocês possam ter ido para outros anterior a esse, mas para mim, eu só tinha disputado campeonatos internacionais pelo meu clube quando eu representei o Brasil, né? Quando, por exemplo, na CPLP, que eu fui para a África, quando
meu colégio era campeão brasileiro, ganhava o direito, ou quando o colégio ganhava, o clube ganhava o nacional, ia representar o Brasil nos sul-americanos, mas como seleção foi minha primeira oportunidade, foi em 2012. Acho que foi nosso primeiro, batemos de frente pela primeira vez lá. É verdade, foi muito legal a República Dominicana. Pô, Foi uma experiência muito legal. Foi nosso. Não, nós já estávamos já desde 2010 já. E era o nosso terceiro ano já. Nós tínhamos já ido para Argentina, Chile e outras competições. Na República Dominicana foi a nossa primeira vez também, mas foi muito legal. Foi uma experiência assim sensacional. Lá a gente chegava no ginásio lá, né? A criançada tirava foto, eu pedia autógrafo. Foi muito legal. Outra muito experiência legal. bacana. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. É, tá na seleção brasileira, né? E aí teve a oportunidade de assumir também como treinador principal, né? Em outras, depois dessa primeira experiência, né? E até respondendo a pergunta do Matheus e do Anderson. Quais são as características que o professor olha na hora que vai convocar assim os jogadores, né? E ele falou especificamente dessa questão do central. O que que o professor destacaria assim, características que o central hoje deveria ter? Rapaz, ser treinador de seleção brasileira, a grande dificuldade está nessa sua pergunta, você estabelecer critérios, porque a subjetividade, né, Adriana, ela é muito, está muito latente aí no processo. Vamos pegar o futebol, que é a modalidade que, né, está enraizada no nosso país. Cada brasileiro monta uma seleção, monta, né, às vezes você vai chegar com um jogador que ninguém nunca viu falar e o cara vai dizer que aquele ali é o melhor jogador que tem para aquela posição. O handball, claro, tem uma dimensão menor que é essa, né? Mas também, com certeza, outros treinadores, estando nesse posto, com certeza fariam escolhas diferentes. Então, critério é uma coisa que tem muita relação interpessoal, né? Muito dos seus próprios valores e conceitos, mas, particularmente, eu visualizo muito a questão do processo, Adriano. Eu tenho uma vantagem, penso eu que é uma vantagem, não sei se você concorda, mas penso eu ser uma vantagem que eu sou um treinador que participo de praticamente todas as categorias a nível nacional. Então, isso me dá uma amostragem, isso me dá uma margem de observação que posso até errar, mas eu tenho argumentos que realmente eles validam determinadas escolhas. Pode ser que você não concorde, pode ser que outro não concorde, mas como a gente estava selecionando algumas meninas para o monitoramento e eu falei, olha, posso estar errado, mas em tal campeonato, em tal cidade, ela fez tal coisa, em tal jogo, teve tais números. Então, a primeira coisa que eu acho que, para mim, particularmente, que eu procuro dentro dessas escolhas na categoria juvenil e júnior, que são as categorias que a confederação estabelece e que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, como treinador principal, ver um pouco dessa trajetória dessa jogadora, né, para que a gente não tenha uma escolha muito pontual em determinado momento, jogo ou indicação, porque como a gente tem uma certa dificuldade de ter encontros sistemáticos com as jovens, muitas das vezes chegamos próximos das competições e acontecem as indicações. Adriano liga para mim e fala, Cristiano, eu sou treinador aqui de tal equipe, de tal estado, e eu tenho uma menina que é incrível. E aí, se todas essas indicações fossem colocadas numa seleção brasileira, a gente precisaria ter 200 e poucas vagas, pelo menos, para colocar as meninas. Então, tem que partir muito dos seus critérios e de um pouco do que é também a ideia daqueles que lideram o processo, como foi o caso do Morten, como foi agora o caso do Rory Duenas, porque assim, eu penso que a seleção de base ela tem uma missão que é formar atletas para a equipe adulta. Então, você precisa, de alguma forma, compactuar com algumas ideias e alguns conceitos que sejam também validados pelo treinador da seleção principal. Eu tive muita sorte de ter esses treinadores do meu lado. O Morten, eu tive a oportunidade de ingressar também na comissão técnica da seleção olímpica em 2015, ele me deu essa honra. Antes eu era só da categoria de base, em 2015 eu comecei a acumular a categoria de base e fiquei junto com o Morten, com o Alex, né, com a comissão da adulta, vivenciando aquela atmosfera do adulto. Então me aproximou muito mais, já tinha uma relação muito bacana com o Morten, me aproximou muito mais das suas práticas, do que ele fazia e tudo. Então, eu penso que a primeira coisa é esse histórico que eu relevo. Né? Às vezes tem menina, pega algumas meninas de São Paulo aí, por exemplo, pega a Bitolo. E hoje eu tenho o prazer de ver que é uma menina que eu acho um grande talento e uma menina que eu gosto muito também como pessoa. Eu vi a Bitolo jogar no Abaco, é pequenininha. Acompanhei depois a transição dela para Pinheiros, no cadete, em juvenil. Então, você vai acompanhando uma trajetória de um atleta e facilita na hora de você fazer essa seleção, né?
Então, acho que o primeiro critério é esse histórico, né? Muitas das vezes treinador, tem um pouco de dificuldade de entender essas escolhas, porque a gente vai muito no nosso contexto local. Então, eu sou um treinador da equipe de Recife e às vezes eu não tenho parâmetro, né, com relação aos jogadores dos outros lugares. Então, acho que a minha menina aqui em Recife, ela é, né, fantástica, mas às vezes quando ela é confrontada com outras jogadoras, ela não tem aquele nível para estar em seleção. Então, para mim, primeiro seria essa questão do histórico. Outra coisa muito importante são é o que a equipe principal ou o treinador principal tem como também busca, né, o que ele quer. Eu acredito que algumas situações que são incomuns ao trabalho de formação, questão de personalidade, né, algumas coisas que são avaliadas dentro de um processo de seleção de uma equipe de base, que envolve não somente aquele talento pontual, mas talvez também um pouco mais de potencial, de onde essa menina pode chegar, né? Alguns investimentos também são feitos baseado nessa futurologia, né? Nessa coisa de ver a categoria de base também como uma porta para essa menina entrar no alto rendimento. Então, mas é como eu falei de início, não é fácil porque são muitos fatores, né, que são analisados e cada país deve ter suas diretrizes, acho que cada treinador tem suas diretrizes internas, então são vários fatores aí para chegar nesse difícil momento que são escolher atletas. Isso é bem difícil. É, eu concordo com o professor. Eu trabalhei com futebol profissional durante 7 anos, né? Antes de de dedicar 100% à arbitragem, né? Eu trabalhei na terceira divisão do Campeonato Paulista e no último clube que eu trabalhei, nós tínhamos essa preocupação, né? Com o processo, né? Sistematizar a lei desde as primeiras categorias, sub-11, sub-12, até chegar no profissional. Né? Então, realmente, a gente tinha ali um histórico dos nossos atletas, né? Porque muitos deles, depois de 3, 4 anos que estavam ali já no clube, eles tinham possibilidade de ser profissionais. Então, a gente tentava mapear todas essas informações possíveis, né? Formando esse histórico aí, nesse currículo de formação do atleta, né? E isso é muito importante, isso é muito importante. Aí, lógico, aí depois também tem essa questão, né, das diretrizes de cada comissão técnica, cada modelo de jogo, né, e assim por diante. Eu realmente concordo, professor, é muito importante essa questão realmente do processo, do histórico, né? E aí vai fundamentar ainda mais a sua decisão e as suas escolhas, né? E isso é muito gratificante e importante para o contexto como um todo, né? Professor, é, convocamos as meninas, né? Estamos lá agora com a seleção brasileira, estamos iniciando um processo, né? E como que é essa questão dessa junção de diferentes meninas do Brasil afora aí, né? Porque cada um vive uma determinada realidade, um determinado contexto. Algumas jogam, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 40, 30 vezes por ano, outras jogam 10, outras jogam 15, né? Como é que fica essa questão quando nós estamos com um grupo que vamos aí iniciar um trabalho para ir para uma determinada competição X? Verdade. A gente tem muita poesia quando a gente fala do Brasil, né? Que a gente tem um país continental e todo mundo dentro da questão filosófica, né? Todo mundo fala que é um país multicultural, um país com vários tipos de raça, então é a potencialidade, mas isso é muito legal, sem dúvida. Mas isso também remete um pouco da sua pergunta, a complexidade que é você desenvolver um trabalho num espaço muito curto de tempo, né? Porque se a seleção brasileira tivesse um tempo realmente de você desenvolver vários aspectos, a coisa talvez ficasse um pouco mais fácil. Porém, a gente sabe que não é bem assim, normalmente você não tem tanto tempo, mas eu penso que, logicamente, isso não acho que isso seja o grande problema, porque eu falo sempre que a categoria de base tem outros valores, né, que não seja somente aquela questão do resultado pontual. Mas como estratégia particular, assim, eu sou muito de primeiro tentar passar para essas meninas uma espécie de liberdade, podemos dizer assim, de atuação nos primeiros momentos. Eu tento não tolir aquela liberdade, aquela espontaneidade que ela traz da sua região e do seu contexto. Eu acho que logo de cara você bloquear as potencialidades, você pode até estar perdendo algo bom que você poderia aproveitar no seu modelo do jogo. Então, acho que uma seleção nacional, né, seja lá em qual for modalidade e categoria, né, você vai estar juntando ali grandes talentos, grandes potenciais. Então, penso eu, como treinador, que a gente não deve, né, pelo menos eu não faço, eu não excluo, né, determinadas potencialidades logo de cara. Eu tento, primeiro, eu conhecê-las, né, primeiro ver até onde e o que é que elas realmente podem fazer, porque, como a gente fala, no jogo é uma coisa, no treinamento é outro, no dia a dia é outro.
Então, elas foram convocadas porque alguma coisa boa elas têm, sem dúvida. Cabe a gente, treinador, criar, né, um lapso de tempo aí que permita que essa menina consiga, né, nos mostrar claramente o que é que elas podem, o que é que ela pode nos proporcionar. E daí você dando essa espécie de, como é que eu posso dizer, deixando ela um pouco mais confortável dentro do processo, você pode utilizar essa diversidade, né, de forma de jogo, de comportamento também, né, de grupo, a favor do próprio grupo. Então, não é logicamente simples, não é uma coisa tão... Mas eu penso que eu tento seguir essa linha, eu tento seguir uma linha onde você consiga realmente não criar numa seleção brasileira uma doutrina onde todo mundo tem que entrar lá desde o primeiro minuto, tem que entrar e pisar com o pé direito, tem que usar, sei lá, coisas, padrões estéticos, nada desse tipo. Eu tento sempre permitir que cada uma explore um pouco também sua individualidade a favor do grupo. E eu acho que isso é uma coisa muito rica dentro do processo de seleção brasileira. A gente aprende muito com as meninas, em todos os aspectos, né? A gente aprende de rede social, que elas são muito boas, por sinal, até a questão do handball. A gente aprende muito com essa diversidade, com essa coisa toda. Então, eu vejo que é por aí, né? Pelo menos eu tento fazer desse jeito. Que demais. Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó, do Marcelo. O Marcelo tá falando assim, daqui a pouco a gente volta para a seleção brasileira, o tópico de seleção, que tem mais perguntas ainda. Quais são os segredos, né, o sucesso por o clube português conseguir revelar tantos atletas, né, de nível nacional e de nível internacional, né? O que o professor tem aí, né, que o tempero do professor que consegue revelar tantos atletas a nível até internacional e a gente, pô, tem um monte aí de atletas que realmente começaram com o professor. Quais são as principais características aí do professor, acredito que tem potencializado essa formação? Agradeço as palavras, né? Professor Marcelo, eu acho, não recorda quem fez a pergunta. Mas, assim, na verdade, é aquela coisa. Eu penso que uma das grandes, não digo que é fórmula, né? Mas, assim, uma das nossas grandes crenças, Adriano, é a gente tentar realmente pluralizar a formação, né? A gente fazer uma formação ampla, tentar fazer que a Joga que tem na live da gente, agora batendo palminha, acho que é para se promover comigo, uma menina que eu acredito ter um grande talento dessas novas safras aqui, que é a Graziele. Ela foi jogadora da seleção brasileira juvenil, né, no campeã pan-americana no último ciclo. Tomara que ela continue, né, nessas próximas etapas, e que não só por seleção, mas que continue. E o que eu penso muito é o seguinte, Adriana, a gente tenta fazer uma formação dentro da nossa ideia de pluralidade, né, de fazer uma coisa que a gente ofereça para os atletas realmente bastante elementos que possibilitem ele desenvolver a sua capacidade tática, técnica individual. A gente logicamente pensa e acredita que aliando esse bom desenvolvimento individual das meninas, a gente consiga ter uma coletividade que seja assim, de grande potencial. E pensando assim, para tentar sintetizar um pouco isso, eu acredito que essa nossa capacidade, né, de jogar com alguma flexibilidade tática. A gente é uma equipe que não é de leitura tão fácil, podemos dizer assim, não é uma equipe que está sempre executando determinados padrões. Eu acho que é uma característica, bom ou ruim, não sei, mas é uma característica. E também, principalmente na fase ofensiva e pela forma que a gente joga, e joga com muita velocidade, eu acho que a gente tem uma certa imprevisibilidade, principalmente na fase ofensiva, que realmente ela cria uma certa dificuldade de adaptação, principalmente na categoria de base, né? Porque é um jogo menos fechado, então é mais difícil de você criar um certo planejamento. Isso, logicamente, não tem nada a ver com fórmula nenhuma, eu falo que é só uma característica, né? Dando um pouco de ideia de que é o nosso pensamento dentro da formação da categoria de base. A gente estava numa reunião agora com a nossa comissão técnica e falando sobre o nosso modelo de trabalho e tal, e uma das coisas que norteia o nosso trabalho é o seguinte, é a seguinte pergunta, né? O que eu ensino hoje para essa menina? O quanto ela vai servir para ela no adulto, né? Então, assim, a nossa filosofia é essa. O que eu ensino para essa menina hoje, ela só está importante para esse momento ou ela vai me levar realmente a um processo de evolução para que ela realmente seja uma adulta de qualidade? Para ela, primeiro, perpetuar na modalidade, que eu acho que é um feito nosso como treinador,
por tantas dificuldades que tem no nosso país, estrutural, de essas meninas encontrarem clubes no adulto para jogar, de não precisar ter que abandonar para trabalhar. Então, assim, Adriano, eu penso que uma das grandes questões é essa, né? Formar, mas não formar pensando somente naquele momento, formar pensando em todo o processo. Entendi. Legal. Ó, o Danilo tá com a gente aí também, show de bola. É, Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui do Tomás. Estamos agora passando por um momento assim inédito, né, das nossas vidas, né, esse momento de pandemia. A gente, nossa geração que está aqui hoje nunca presenciou uma situação como essa, né, e realmente é tudo novo para nós, né, tudo uma surpresa. E nós que vivemos aí dentro da quadra, né, nos finais de semana, né, trabalhando diariamente, né, então a gente está vivendo experiências hoje que a gente nunca vivenciou, né, isso é novo para todo mundo, né. E como que está sendo para vocês aí em relação a essa situação? Como que está sendo essa questão do convívio com as atletas, né? O professor, relata para a gente um pouquinho como está esses momentos aqui, esses dias com vocês aí, com o professor. Olha, eu acho que para todo mundo realmente foi muito difícil, né? É uma coisa inesperada, vários projetos foram interrompidos no meio, né? É realmente um cenário totalmente diferente do que a gente tinha vivido. Mas eu acho que essa frase está sendo bem repetida aí. A gente tem muitas lições nesse momento, né? Tem muita coisa que a gente está aprendendo. Aprendendo várias coisas que eu acho que a gente pode levar mais adiante, né? Levar mais para frente. E falando especificamente do treinamento, né, desse momento, sem dúvida, era um momento que a gente não gostaria, claro, que acontecesse por tudo, mas, assim, em especial, o nosso clube ele veio de um final de ano bem positivo, né? A gente teve uma boa participação na Liga Adulta, a gente fez uns Jogos Escolares Brasileiros, um jogo, um jogo, o Jogo Nacional Escolar. Isso aí ele acabou com a live agora. Espero que seja no sentido dos títulos, né, Adriano? Não como o cara que abandonou o barco, os flamenguistas estão chateados com ele. Então, assim, para mim, sem dúvida nenhuma, a gente teve um momento interrompido onde a gente ficou bastante chateado, porque a gente estava bem feliz com o nosso trabalho, nossa equipe multidisciplinar estava bem entrosada, a gente conseguiu elaborar um plano de execução muito bom para essa temporada. Tínhamos uma série de coisas que nos deixavam muito esperançosos, mas felizmente aconteceu. E aí eu penso que também podemos tirar como lições algumas coisas, né? Essa questão remota que a gente está trabalhando agora de uma forma muito mais intensa, eu penso que até no retorno isso não pode mais estar fora das nossas dinâmicas de trabalho, né? Com nossa própria equipe, inclusive. Então a gente vai tentar aprender com esse momento para tirar o que pode ser tirado de bom. E essa questão remota, sem dúvida, ela já está fazendo parte aí da nossa nova roupagem aí, depois que tiver essa retomada acontecendo. Mas, sem dúvida, está sendo bem difícil, né? Aqui em Recife foi um lugar onde teve números bem elevados do vírus, né? Chegamos a ter um lockdown, né? Realmente lockdown mesmo, a gente não podia sair na rua, só se fosse para se alimentar, comprar, né, alimentos ou para coisas assim emergenciais, mas tudo fechado e foram 2 semanas desse jeito. Então, foi bem difícil, mas é como eu falo, né? A gente precisa sempre tirar lições de todas as coisas e eu penso que esse momento tem que ser mais um desses, que a gente consiga aproveitar e levar coisas boas mais para frente. É isso aí. Vai ser a gente realmente tem que focar tentar trazer situações boas, né, de uma situação como essa, né? Exemplo, né? Às vezes está mais próximo da nossa família, às vezes está mais próximo das pessoas que a gente às vezes não tem tanto contato, né? E realmente a gente vai ser uma experiência para a gente realmente se inovar, se reciclar, de bastante reflexões. E vai um momento de muito aprendizado, né? E com certeza, quando a gente retomar os jogos, retomar uma parcialidade da nossa vida teoricamente normal que a gente tinha antes, a gente vai estar muito mais maduro e muito mais preparado para situações aí que a gente achava que era, puta que difícil, né? Não, cara, tem situações que a gente, né, pode estar superando aí. Uma outra pergunta é do Angel. Ano passado,
tivemos aí, né, a participação, né, nas finais da Liga Nacional, né, e foi ali jogos duríssimos, jogos muito bons, né, e eu queria que o professor contasse como é que foi essa fase final da Liga Nacional no passado, né, no feminino, né, o que o professor achou, o que o professor, se fosse esse ano, o que o professor faria de diferente em relação ao ano passado. Na verdade, o nosso adulto é uma categoria que a gente tem a devida noção, né, do investimento que a gente faz e do que os nossos principais adversários fazem. Na verdade, já é uma grande honra a gente estar conseguindo fazer jogos de bom nível com essas equipes, porque, sem dúvida, a gente não é discurso do coitadinho, mas a gente tem um perfil de trabalho no adulto, que é o trabalho que oportuniza as jogadoras da base no adulto, não é uma equipe que contrata, né? Nossa equipe ela é genuinamente formada em casa, e claro que isso também nos oferece algumas vantagens, né? A questão da filosofia já está bem inserida nas jogadoras, mas não só o ano passado, mas depois que esse modelo que oportunizou as regiões participar e se confrontar entre si, né? São 4 anos, e 4 anos onde a gente saiu com muita felicidade do processo. Algumas frustrações, porque achávamos que podia ter ido um pouco mais além, como no segundo ano desse modelo, que ele aconteceu, acho que você lembra, que foi em dois grupos de 5, né? Aconteceu no 2017, se eu não me engano, foram 2 grupos de 5, e nós tivemos um grupo com Pinheiros, Blumenau, Goiás e uma equipe do Amapá. Os jogos aconteceram em Blumenau. E aí, Adriano, a gente teve uma derrota de 1 gol para Blumenau, vencemos bem Amapá e a equipe de Goiás, e vencíamos o Pinheiros, faltando 6 segundos, por 29 ou por 20-19, e tomamos um gol de aérea no último lance do jogo. Se a gente não toma aquele gol, já em 2017 nós teríamos ido para o Final Four. Em 2018 nós tivemos pela primeira vez na história uma equipe do Nordeste no Final Four, que aconteceu em São Bernardo, né? Esse ano agora, com um modelo diferente, tivemos a primeira vez em 2019 a equipe do Piauí no masculino, mas em 2018 pela primeira vez uma equipe de qualquer, independente do gênero, a nossa equipe feminina teve em São Bernardo. Fizemos bons jogos contra a Concórdia, que foi o campeão. 2 jogos de 3 gols, jogos bem equilibrados também. E o ano passado, né, também eu acho que foi bem positivo, apesar de não termos classificado, né, teve um tríplice empate entre Concórdia, Português e São Bernardo, e foi uma vitória para cada. Então isso me deixa bastante feliz em saber que a gente consegue fazer jogos de bom nível contra grandes potências, contra grandes treinadores, né? E isso motiva muito o nosso grupo, Adriano, para trabalhar cada vez mais forte, deixa as meninas mais seguras, que estão, né, que têm condições de trabalhar. E eu acho que isso é muito legal para o handebol brasileiro, né? Pensando na democratização do handebol no país. Quanto mais a gente ter outros centros conseguindo jogar, conseguindo ter bons jogos, revelando o atleta, assim, não só como um atleta, mas árbitros, treinadores, tudo que envolve o nosso esporte. Quanto mais a gente conseguir um aumento de regiões que consigam se destacar, eu acho que é positivo. Graças a Deus, nesse período de live aí que a gente teve nessa pandemia, que não foram poucas, eu tive muita felicidade em ver alguns depoimentos, né, de amigos daí do Sudeste, do Sul, de outros centros, sempre fazendo boas referências às nossas participações, colocando o nosso projeto como um bom exemplo. Isso dá muita felicidade, né, porque realmente, volto a dizer que você sabe muito bem do que eu estou falando por sua trajetória aí. Então, a gente luta bastante, a gente, né, batalha, às vezes dá uma cansada, faz, será que esse danado desse negócio vale a pena? Mas é gostoso quando a gente vê que nosso trabalho, nosso empenho, ele de alguma forma deixa alguma, né, alguma sementinha, ele cria alguma coisa. Então, para mim é um grande orgulho poder de alguma forma levar a bandeira da minha região sem aquele bairrismo excessivo, que eu acho que isso às vezes atrapalha o nosso país. Sou daqui, sou dali, mas a gente sabe que a nossa modalidade ela tem uma predominância no sul e sudeste, é natural isso, né? Porque realmente há mais tempo os clubes estão mais estruturados lá. Então, vamos seguindo aí em frente, né? E tentar manter esses bons resultados na Liga Nacional para tentar cada vez mais, quem sabe, ser essa possibilidade da nossa região aí de participar. É. Prof, deixa eu fazer uma outra pergunta. Ano passado, ano 2018, né, teve o Mundial na Hungria, né?
E queria que o professor falasse um pouquinho como é que foi a participação no Mundial na Hungria, como é que foi o grupo, né? Como é que foi esse processo aí. Bastante meninas daquele grupo já estavam no processo das categorias anteriores, né? Então, isso eu acredito que foi um puta de um diferencial, né? Que estar realmente dando sequência nesse projeto, eu adoro essa questão e incentivo bastante aqui. E queria que o professor falasse como é que foi esse processo até o Mundial. Primeiro, deixa eu dar um abraço aí do nosso Neymar, do handebol de praia aí, né? O Nailson. Não sei se ele sabe, não Nailson. sei se ele consegue contar quantas vezes foi o melhor do mundo, mas parece que um pouquinho, 4, 5, 6, não sei, já perdi as contas já. O É, nome dele tá aqui na nossa lista aqui, ó. Ô, pois Nailson, é, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho alguns nomes aqui do Beat, né? E o nome dele tá aqui e até uma oportunidade de convidar ele aqui ao vivo para estar com a gente. não, ele é puta merda. Assim, é o nosso Neymar aí do beach handball, né? Um cara que. Isso é uma coisa muito legal, né? O beach handball ele vem conseguindo resultados que nos orgulham como brasileiro, né? Porque a gente sabe que é uma modalidade que realmente. É, se o indoor tem dificuldade, né? Então essa jovem modalidade que é o handball de praia, sem dúvida, tem muita dificuldade. É, deixando o nosso multicampeão e indo para a pergunta, foi sem dúvida nenhuma, eu acho que um acerto do processo, né, que deu para a gente essa possibilidade de seguir com essa geração do juvenil. Eu comandei elas no juvenil em 2016 e em 2018 a escolha da confederação foi de manter com essa equipe na seleção júnior, né? Então, eu penso que foi muito legal. Desde o Pan-Americano em Goiás, nós já mostramos que essa questão de conhecer o grupo foi muito importante para o nosso resultado, porque a gente foi para Goiás, Adriano, em março, onde nós tínhamos 70% das equipes, né? A Claudinha, que é nossa supervisora, um beijão para ela também, ela fez um levantamento e 70% das nossas jogadoras estavam sem treino com bola, né? Na hora que a gente recebeu elas em Goiás, para que a gente conseguisse botar esse time em 7 dias para estrear contra o Paraguai, que eu acho que você deve ter visto jogar com a equipe de Minas baixinha, mas muito rápida, muito esperta, dão muito trabalho. E assim, jogando em casa, né? Então, você sabe como é difícil o emocional de jogar em casa, a categoria de base, às vezes o pai vai lá. Então, toda essa atmosfera e essa pressão que o handebol brasileiro, principalmente o feminino, tem que ganhar. Se a primeira derrota que tiver na categoria de base, assim, você vai ver que é como se o mundo tivesse caído, né? E a gente sabe dessa pressão. Mas o fato de estar aí com as meninas já num ciclo facilitou bastante, porque eu já tinha mais ou menos um grupo, né, que eu sabia a resposta que podia dar dentro dos jogos. Eu sabia até onde eu podia cobrar, quem que eu podia fazer mais, né, tirar, botar aqui, fazer todos os ajustes necessários. E graças a Deus, já nessa primeira etapa, a gente superou com êxito. Ganhamos um campeonato pan-americano, que para muitos eu falo é obrigação, mas nesse cenário, realmente foi um cenário de muita complexidade. E depois, uma outra grande dificuldade, que foi ir para a Hungria sem nenhum dia de treinamento, né? Convocando as jogadoras, cada um na sua casa, sem saber bem o que estava acontecendo, e se encontrando em Guarulhos para viajar para a Hungria. E depois pisar em solo húngaro e 20 horas depois enfrentar o anfitrião, que viria a ser o atual campeão do mundo. Então, não foram uma missão tão fácil. Mas isso ajudou muito, o fato de conhecer as meninas. Outro episódio, foi um outro momento da minha vida profissional que eu recebi bastante felicitações, porque muitas das pessoas avaliaram de forma muito positiva a nossa participação para uma seleção que não teve nenhum treinamento em quadra, nenhum encontro antes da Hungria, que teve toda essa diversidade de fuso horário, de jogar com pouquíssimo tempo do momento que a gente chegou no campeonato. Então, tivemos vitórias importantes contra equipes europeias, ou seja, foi realmente bem avaliado. Eu também fiquei muito orgulhoso, muito feliz como treinador daquela equipe. E é um grupo que realmente a gente criou um carinho muito grande, né? Foi uma sinergia muito positiva de comissão técnica, atletas, e até hoje a gente brinca, conversa. E é outra coisa muito legal do esporte, né, Adriana? É uma coisa muito bacana a gente poder essas relações que a gente cria de carinho, de afeto entre as pessoas. Então,
seja atleta, seja árbitro, seja todo mundo que é envolvido lá, envolvido no processo, a gente com certeza leva com muito carinho dentro da nossa vida, né? É verdade. E isso é o que a gente acaba levando, né? Por mais que a gente esteja ali na quadra, às vezes está jogando contra, trabalhando, mas a gente vai levar isso, né? A amizade, aí são as experiências, né? É toda essa atmosfera que realmente que dá energia para a gente estar ali trabalhando, continuando, investindo. E realmente o handball ele é muito viciante, né, meu? Ele é. Pô, você vê que a galera que tá no handball assim é a galera realmente que tá ali fissurada. Você não vê igual as outras modalidades, assim. Eu tenho vários amigos de outras modalidades, né? O cara vai, trabalha 2, 3, 4, 5 anos. Ah, não, eu vou para outra modalidade. E a galera que tá no handball, não. A galera do handball realmente ela investe, ela se dedica, né? A gente sabe que o quanto é árduo ali o nosso trabalho diariamente, né? Mas a gente ama essa parada e a gente quer fazer de tudo para que ela aconteça e é muito válido todas essas experiências, né? Para a gente estar aí agregando realmente nossa modalidade. Professor, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: o que o professor já comeu fora? É, já comeu algum lugar pelo mundão afora aí? Que você falou assim, nossa, será que eu como isso aqui? Tipo, cara, e aí comeu alguma coisa, experiência em relação à comida, alguma coisa assim ou não? Rapaz, não, porque eu vou logo assim, tiro da possibilidade, descarto. Quando é alguma coisa um pouco estranha, já. Até porque, claro, a gente brinca assim, mas a gente também precisa preservar um pouco, né? Ter cuidado com a nossa saúde, porque às vezes imagina alguma coisa que a gente não está muito acostumado. Eu não consigo lembrar de nenhum episódio de alguma iguaria ou algo que eu tenha comido assim muito diferente do que eu estou acostumado, não. Mas eu tenho cuidado, tenho medo disso aí. Eu já vi algumas coisas que eu faço, opa, vou dar uma. Acho que vocês talvez sejam mais aventureiros, talvez tenham mais coragem de fazer algumas coisas aí, mas eu tenho medo de algumas coisas que aí vamos fazer tal coisa. Você vai para o Japão, você vai para uns países asiáticos, aí você vai para alguma coisa. Eu tive na África em 2010, o pessoal, tem tal, tem isso, tem aquilo. Eu falei, nossa senhora, às vezes você tem vontade, né, de conhecer a cultura, mas eu tenho um pouco de receio ainda dessa questão. Entendi. Tem alguém que o professor conheceu pessoalmente, que o professor já almejava conhecer aquela pessoa, tá perto ali, nessas viagens, nos mundiais? Tem alguém que fala assim, esse cara é puta, eu era fãzaço dele, tem a oportunidade de agora estar aqui tirando uma foto, tá conversando. Teve bastante, viu? Teve alguns assim, mas eu acho que a gente conheceu no Mundial da Croácia, ele teve fazendo aquela espécie de embaixador, né, que tem muito nos Jogos Escolares Brasileiros, leva uma personalidade. Foi conhecer o Ivano Balit, a gente teve a oportunidade dele estar falando com as meninas, mas quem ficava mais babando era a gente que está meio que da geração. Eu jogava também de armador central, então, nossa senhora, foi aquela. Enfim, eu me segurando, porque eu não sou muito de foto, essas coisas, mas dessa vez aí foi difícil, viu? Porque realmente é um cara que. E outros caras brasileiros também, acredita? Não só internacional, o Léo Bertolini, do Paraná, nosso central Ah, aí, é. muitos anos. Eu, como atleta, ele era o meu grande espelho, que eu também, né, como armador central. E a primeira vez que eu encontrei ele não foi nem assim, foi jogando contra ele. E aí depois, quando acabou, a gente conversou bastante. Eu falei, pô, é uma das experiências que para mim marcou, porque realmente era um cara que eu tinha como ídolo, né? Assim, que eu achava muito legal a forma dele conduzir o jogo no centro de quadra, super inteligente. Então, foi muito legal assim conhecer ele jogando também. Foi em jogos universitários, eu acho, ele jogando pela equipe do Maringá e eu estava jogando pela equipe da ESO, de Pernambuco. Então, foram dois momentos que eu lembro assim de bastante. É bem legal ter conhecido pessoas, né? Mas conhece muita gente legal, a gente conhece muita gente que a gente vai, poxa, ver assim, né? Você vê as meninas, por exemplo, as norueguesas. Tem uma vez que eu fui para um Quatro Nações na Noruega, na preparação para o Rio, acho que foi em março de 2016, caramba. Eu vi as meninas lá no hotel, os jogadores que a gente acha, né, bacana ver jogando, a Loki, a Mork. Pô, para mim foi muito legal. E aproveita, tenta segurar um pouco, né? Porque a gente ali tá para trabalhar, mas é muito legal a gente ver essa rapaziada aí, esse pessoal todo que a gente muitas vezes só teve a oportunidade de ver pela TV e tal. Eu sou bem grato a Deus pelas oportunidades que eu tive e isso é muito rico, né? A gente poder estar nesse ambiente de uns Jogos Olímpicos, de um Mundial. Para quem é esportista, que corre na nossa veia, esse sangue esportista, é só agradecer a Deus por essa oportunidade.
Realmente, nós somos muito privilegiados aí, né, por ter conquistado grandes resultados na nossa carreira, né? Fruto realmente também do nosso esforço, nossa dedicação, nosso comprometimento, né, nosso empenho aí, né? Às vezes, muitos finais de semana, né, longe da família, longe de casa, né, para a gente estar realmente investindo realmente no nosso sonho, né? Professor, ó, vou aproveitar que tem uma pergunta do professor Felipe aqui de São Paulo, né? Ele falou assim, tem alguma uma vitória assim que o seu professor, pô, essa vitória foi assim. Ele também colocou uma derrota, mas vamos focar na vitória primeiro. Eu vou falar que eu não lembro da derrota, é melhor, né? É, Não, eu sou muito, assim, graças a Deus, tivemos alguns momentos que você vê que conseguimos, né, como equipe, feitos muito bacanas. Alguns momentos eu me orgulho, são vários que eu me orgulho muito dos resultados a nível de clube, a nível de escola, né? Eu, graças a Deus, tenho uma frequência de jogos por temporada muito grande, porque eu trabalho em vários segmentos, universitário, clube, escola, essa coisa da seleção, então isso me dá um número bem bacana de jogos aí. É, mas, assim, tem algumas vitórias internas assim que, para mim, marcam muito, porque eu respeito muito alguns profissionais, alguns grupos de trabalho. Hoje a gente tem uma relação muito bacana com alguns treinadores do Pinheiros, né? E a gente vem, nos últimos anos, estabelecendo um número muito grande de finais em várias categorias nacionais. Ano passado, mais uma vez, fizemos uma final no Nacional Cadete, Juvenil. Perdi as contas, Adriano, de quantas finais foram Português e Pinheiros. Então, isso para mim na verdade, mais uma forma de nos aproximar, porque nossos adversários eles são tão importantes quanto a nossa própria equipe, né? Nossos adversários nos ensinam muito, nossos adversários nos desafiam a crescer. Mas eu penso que ter vencido o Pinheiros no juvenil, no Brasileiro Juvenil, dentro do Pinheiros, na final do Brasileiro Juvenil, acho que foi 2018, ou foi 18 ou foi 17, né? Eu estou agora tentando, acho que foi 2018, ano passado, foi em Maringá, eu acho que, não, acho que foi um retrasado, 2017, né? Isso, meu Deus. Mas foi, 2017. foi 2017, né? Isso, 2017. masculino e feminino, né, Adriano? Foram meio que uma logo em sequência, né? Isso. Masculino. Estou ficando velho Duas mesmo, semanas esqueci o ano, seguidas. mas eu acho que foi 2017. Então, para mim foi muito 2017. legal. Por quê? Tudo que circunda esse número de jogos que a gente vem fazendo um contra o outro. E por ter sido dentro do Pinheiros, ter sido contra um jogo que não tinha nenhuma equipe tão favorita. Todas as duas equipes chegavam num nível de um equilíbrio grande de condições. Eu acho que foi um jogo que foi muito legal. Tiveram outros que a gente também ficou feliz, mas esse eu posso dizer que foi um dos que me deixou mais feliz nos últimos anos aí. Também eu posso lembrar também desse primeiro jogo, essa primeira conquista nacional de 2005, porque é aquela coisa, o primeiro é muito especial para tudo, né? Então, também era tudo muito novo para mim e 2005 também me marcou muito essa vitória por todo o contexto. E, né, todas as vitórias têm que ser colocadas para no nosso coração aí como uma coisa positiva, mas algumas nos marcam realmente. É isso aí. Ó, o Danilo até citou uma aqui, ó, contra a Espanha no Mundial em 2016. Sim, foi um jogo bem legal também. Acho que o handebol brasileiro tem muito respeito à Espanha, né? Por todos os professores que já vieram, por toda a colaboração que a gente dá. E foi um jogo que a gente fez realmente no Mundial Juvenil. Tive a oportunidade de estar com o Danilo lá, um grande amigo meu. A gente realmente tem uma relação de respeito muito grande. É uma pessoa que muito inteligente e com certeza colabora e vai colaborar muito ainda com a nossa modalidade. Foi um jogo bem legal, realmente, uma vitória bacana dessa mesma geração que deu continuidade aí no Júnior, na categoria Júnior. E também foi muito legal, assim como a vitória agora também contra a Suécia, no último jogo do Campeonato Mundial Júnior, também acho que tivemos algumas situações que, mesmo não sendo um jogo de buscar a medalha, mas foi um jogo que realmente deixou a gente bem feliz também. Legal. Ó, o Danilão já tá aqui na minha agenda também, já, eu só não avisei ele. É muito legal que a galera entra aqui na live, e aí eu olho aqui na minha lista, né, de cronograma, e aí eu vejo que a galera tá tudo aqui, eu fico, cara, mas ele tá aqui na minha lista, eu não avisei ele ainda, né? Ó, o Danilo já pode se preparar aí, a gente vai fazer o convite para ele, eu só não sei a data aqui, deixa eu... Ah, depois eu Adriano, vejo aqui com calma. Oi. você precisa trazer o Danilo, porque o Danilo ele tem um nó tático que ele não revela a ninguém. E aí pode ser que no handball em foco, né, ele sabendo que tem
né? Você aí conseguir extrair, ele é o famoso o treinador que tem o notado, que é algo que a gente vem buscando. Hoje o Alex e eu estávamos conversando com ele para ver se a gente conseguia, né, descobrir isso aí, mas está difícil. Aí a minha esperança pode ser a sua live. Não deixe de avisar, porque eu vou estar aí atento aí a todas as falas do nosso treinador Danilo, porque vem bomba aí, vem coisa boa. Ele tá marcado aqui já, eu vou dar um nome nele aqui. Eu que vou pegar ele aqui na live. E o Júnior também, nosso presidente aí de Goiás, eu vou dar um abração aqui, show de bola, também tá aqui na nossa lista de convidados, celebridade. Professor Felipe, grande abraço, Felipe. Ó, tem um canal muito legal no YouTube lá do Felipe, professor Felipe, assiste lá, galera, bastante conteúdo muito massa, tá bom? Professor, estamos indo para a reta final, nós temos 5 minutinhos agora, né? Quais são as perspectivas agora para os próximos anos? Sei que esse ano já é um ano assim que eu acredito que não vai dar para fazer grandes, desenvolver grandes metas, objetivos, mas para o ano que vem, 2021, 2022, né? Já tem ideia do planejamento, já tem ideia das ações, o que o senhor está almejando aí agora? Mandar um abraço para o professor Felipe, agradecer as palavras respeitosas dele e o Júnior lá de Goiás, que por sinal foi o nosso anfitrião do Pan-Americano Júnior e nos deu um grande apoio, né? Um presidente muito atuante, um grande amigo. E assim, Adriano, vamos tentar, como você falou super bem, primeiro passar por esse período, né, de pós-pandemia aí para tentar criar novamente aquele equilíbrio, né? Primeiro arrumar a casa, porque eu acho que para todo mundo vai ser assim, né? Se adaptar a novo cenário, a novas situações. E assim, não tem um objetivo muito novo. A ideia realmente é a gente conseguir manter esse nosso trabalho com todas as categorias. É um trabalho realmente que tenha essa capacidade de formar novos atletas e ter uma equipe competitiva no adulto. Então, se a gente conseguir manter esse nosso trabalho, eu acho que a continuidade vai gerar frutos e vai gerar coisa boa. Então, essa é a nossa ideia da sequência, obviamente aprendendo cada vez mais com o passar do tempo aí, com essas nossas experiências vividas. Legal, é isso aí. Professor, temos mais 2 minutinhos. Deixa uma mensagem aí para a galera que está começando a jogar handball agora, que está ingressando, né? Temos bastante atletas aqui no nossa rede social aqui, né? Bastante atletas jovens, né? Queria que você deixasse uma mensagem para eles, né? Algumas considerações aí para esse povo, para essa galera que está vindo aí, que tá se dedicando bastante, viu? Pelo menos aqui nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem recebido bastante e-mail, bastante interação com essa galera, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para eles. Adriano, primeiro eu quero agradecer de novo o seu convite, mais uma vez parabenizar a sua dedicação aí, a sua demanda de tempo em prol do handball. Eu tenho professores que fazem parte da minha comissão técnica que em diversas vezes, poxa, que material legal, o Handball em Foco mandou, então troca ideia com você está sempre disponível, né? Agradecer sua participação, você colabora sempre que eu preciso, me tirando dúvidas aí, você que é expert na arbitragem, então não vou dar tiro errado, eu vou e quem sabe, né? Então, assim, agradeço pra caramba a parceria sua sempre que preciso e para todo mundo que a gente tenha fé, né, nesse momento aí, que eu acho que o mais importante hoje é a gente passar, entre aspas, ileso, né? Todo mundo com saúde. Desejo para todos vocês que estão nos escutando agora, seus familiares, para que a gente mantenha viva essa nossa paixão pelo handball, porque o handball realmente é uma atividade apaixonante que pode proporcionar, né, coisas positivas. Então, eu acho que é por aí, é realmente manter esse envolvimento com a modalidade, porque tem potencialidades, né, que ela nos oferece como forma, né, um grande ciclo de amizades, que eu acho que é uma das grandes coisas que o handball nos traz. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade e foi um grande prazer conversar com você. Obrigado, professor. Estou muito feliz. Tem 1 minutinho aí. Eu estou acompanhando aqui no computador, que eu anotei todas as perguntas aqui. Queria agradecer realmente do fundo do coração, né, de estar disponibilizado o seu tempo, estar aqui com a gente. A gente sabe que mesmo estando no nosso comércio, a gente tem trabalhado assim, né, intensamente em casa aí e às vezes a gente dedicar um tempinho, isso é gratificante demais, porque um dos bens mais preciosos que a gente tem na nossa vida realmente é o tempo. Né? Então, quando a gente disponibiliza o tempo para estar conversando com a pessoa, isso é um momento assim de muita gratidão. Eu queria realmente agradecer do fundo do meu coração, dizer que eu sou muito fã do trabalho do professor, já venho acompanhando o professor já há alguns anos, né? Tivemos algumas viagens juntas aí, né? E dizer que
Gratidão por você ter aceitado aqui, tá batendo esse papo com a gente, tá bom? Queria agradecer do fundo do coração, desejar aí sucesso, né? Muita saúde, muita paz, muita sabedoria, porque o senhor tem grandes frutos ainda para colher pela frente e a gente vai seguir nessa caminhada aí, tá bom? Faltam 20 segundos, professor. Valeu, Diana. Abraço a todo mundo que acompanhou e um grande abraço para você. Saúde para você e sua família. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado, tá? Obrigado, professor. Semana que Tamo junto. vem, bate-papo handbolista toda quinta-feira. Valeu, galera. Professor, grande abraço. Se cuida aí, boa semana. Obrigado. Show. Valeu.